Irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer o Senhor por esse dia, colocar diante do Senhor este momento em que nos assentamos aos Teus pés para receber de Ti a Tua santa palavra. Senhor, guarda as nossas mentes e corações do dia que tivemos, da correria do dia a dia, que a nossa mente possa encontrar um lugar de descanso na Tua presença, para receber a Tua palavra, Senhor, bem como os nossos corações. Nos salva das preocupações, Senhor, nos salva da ansiedade. Produz em nós a Tua vida pela Tua palavra, Senhor. Confiamos a Ti esta noite, confiamos em Ti, que tem levado a cabo o Teu propósito de edificar a Tua igreja. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, rogamos que o Senhor nos dê revelação pelo Teu Espírito acerca da Tua palavra. Quebranta os nossos corações, Senhor, pela Tua palavra. Nos leva a um profundo arrependimento de tudo aquilo que temos feito fora do Teu propósito, seja como a expressão do Teu corpo neste lugar, seja como membros individuais deste corpo glorioso. Senhor, nos dá um profundo arrependimento, nos leva, Senhor, a um caminho com o Senhor cada dia mais, porque a Tua volta se aproxima, Senhor, e precisamos estar preparados. Por isso a nossa oração está confiada a Ti. Senhor, neste momento também colocamos diante do Senhor a revelação do que vamos estudar. Sabemos que o tema deste precioso livro é a casa de Deus e a sua edificação. E nos revela este tema, Senhor, nos revela esta palavra, este encargo a cada um de nós que estamos aqui. E a Tua igreja, Senhor, que se reúne nos mais diversos lugares espalhados por este mundo. Mas que, embora muitos, somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus, pela Tua soberana e gloriosa vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus, também queremos agradecer o Senhor pela obra que o Teu Filho amado Jesus realizou. Sem esta obra não poderíamos estar aqui, Senhor. E graças a esta obra, graças à Tua salvação, o Senhor tem revelado o Teu eterno propósito à Tua igreja. Por isso Te damos graças, Senhor. E em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Retomando então o nosso estudo sobre o livro de Esdras, na última reunião nós iniciamos o capítulo 5. No capítulo 5 de Esdras, e na verdade fizemos uma junção dos versos 19 ao 24 do capítulo 4 e o início do capítulo 5, né? Bom, essa junção foi necessária porque nós vimos que a obra da casa de Deus havia sido paralisada. Num primeiro momento, pensávamos que a paralisação da obra da casa de Deus, da edificação, estava relacionada a 3 estratégias malignas usadas pelos inimigos do povo de Deus. Numa primeira estratégia, a aproximação, tentando então ter comunhão com o povo de Deus e participar da edificação. Numa segunda estratégia, então, debilitar as mãos do povo que trabalhava na obra de Deus, inquietando o coração do povo. E a última estratégia era difamar o povo de Deus perante as autoridades constituídas naquela época. De fato, irmãos, houve uma ordem do rei para que se parasse a edificação da casa. Entretanto, nós vimos que por 17 anos, esta obra ficou paralisada até que, dado o momento, pela palavra de Deus através dos profetas Ageu e Zacarias, a obra de edificação foi retomada. O mais interessante é que o decreto inicial em que se determinou que se paralisasse a obra da casa de Deus, ele não foi, digamos assim, revogado.
Então, o povo de Israel, ouvindo a palavra de Deus através dos profetas, decidiu então retomar aquela edificação, mesmo contra o decreto dado. Isso significava de fato o perigo real de morte por desobedecer a palavra do rei, né? Então concluímos, em razão disso, de que o fato do rei haver determinado que não se edificasse mais a casa de Deus não era o fator primordial, principal, para que o trabalho fosse suspenso. Então, estudando o capítulo 1 de Ageu, nós conseguimos ver que há uma das palavras que foram trazidas de Deus através desses profetas, era no sentido de que cada um dos filhos de Deus corria atrás da edificação da sua própria casa, ao passo que a casa de Deus estava deserta, estava abandonada. E aí a palavra vai seguindo, dizendo que eles então plantavam e não colhiam, né? Comiam e não se satisfaziam com a comida, os salários que recebiam não eram suficientes, né? Então, em razão do povo priorizar os seus próprios projetos, as suas próprias ambições, em detrimento dos projetos de Deus e daquilo que estava no coração de Deus, fazer com que o povo ficasse submetido a uma espécie de escravidão. Nada era suficiente, nada se realizava, não é? Então, na nossa reflexão diante do Senhor, vimos que o principal fator de morosidade ou até de paralisação na edificação da casa de Deus, trazendo agora para a nossa realidade, para a era da igreja, não é, em primeiro momento, a oposição dos adversários, né? Em primeiro momento, que temos verificado que o principal fator para que a obra de Deus esteja, de uma certa forma, abandonada, é que cada um de nós corremos e priorizamos os nossos próprios projetos pessoais, as nossas próprias ambições. E o que sobrar, então aí nós vamos pensar no serviço, nos interesses, né, naquilo que está no coração do nosso Senhor. E é grave isso, irmãos, quando nós vemos que o Senhor Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que temos percebido nesses últimos dias, os dias que se aproximam da volta do Senhor, é uma inversão disso que o Senhor disse, dessa palavra do Senhor. Por que uma inversão? Porque o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos buscando as demais coisas e depois temos buscado o reino. Ou no mínimo tentamos fazer uma equiparação, né? O que é equiparação? O reino de Deus é importante para mim, mas as coisas desse mundo também são. Então nós colocamos os valores espirituais, as insondáveis riquezas de Cristo, no mesmo patamar que as riquezas corruptíveis, corruptas, perecíveis deste mundo. O Senhor diz: ajuntai tesouros nos céus, onde as traças não corroem, onde o ladrão não rouba, porque são tesouros celestiais que não são perecíveis, têm valores eternos. Porque tudo mais, é como se o Espírito do Senhor estivesse dizendo assim: tudo mais passará. Então, se você dedicar a sua vida a coisas terrenas e valores terrenos, ainda que tenham o seu valor, que sejam lícitos, né? Você vai estar gastando a sua vida com o que é perecível, com algo passageiro. Por isso o Senhor diz: dedica a sua força, dedica o seu tempo, dedica tudo que você tem, claro que tomado pelo Espírito, nas coisas celestiais. Porque esses tesouros celestiais que você vai estar acumulando não perecerão, terão o seu valor eterno, né? Então nós paramos o nosso estudo exatamente nessa questão. Vimos com a revelação da parte do Senhor para nós
que nós devemos ter uma mudança de postura, uma mudança de posição, no sentido de que devemos priorizar a edificação da casa de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas, segundo o Senhor, serão acrescentadas no seu devido tempo. Irmãos, quando nós tomamos essa posição em nossos corações, nós vamos experimentar, claro que o Senhor é sempre fiel, mas quando nós assumimos essa posição, duas coisas vão acontecer. Nós vamos experimentar frustrações dos nossos projetos terrenos, obviamente. Claro que sim. Se eu trabalho 12 horas, eu tenho uma remuneração sobre 12 horas. Se eu reduzir a minha carga de trabalho, porque isso está me deixando muito cansado, indisposto para as coisas de Deus, e me envolvo com as coisas de Deus, talvez eu tenha sim um prejuízo remuneratório. Mas ao mesmo tempo eu vou experimentar o quê? A fidelidade da parte do Senhor no que diz respeito ao fortalecimento. De uma forma ou de outra, teremos lutas, teremos tribulações e aflições. É um engano muito grande, irmãos, dizer assim: olha, você tem que se envolver com as coisas de Deus para que a sua vida melhore. A sua vida vai de mal a pior porque você está deixando as coisas de Deus de lado. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de discurso. Por quê? Porque gera no nosso coração uma expectativa assim: então eu vou negociar com Deus. Eu preciso de paz, a minha vida está muito conturbada, eu vou me envolver com aquilo que é dele para ele me dar essa paz que eu tanto espero. Nós temos que tomar cuidado para não nos achar barganhando com o Senhor Deus, porque não é assim que funciona, né? Nós vamos sim nos voltar para Ele, vamos enfrentar lutas, batalhas espirituais, tribulações, mas serão tribulações que engrandecem o nome do Senhor, que glorificam o nome do Senhor. Eu vou aqui fazer uma citação para os irmãos do apóstolo Pedro. Ele diz assim, inspirado pelo Espírito: não sofra cada um de vós como um malfeitor, ou como alguém que se intromete nos assuntos de outrem, mas, se sofrerdes por causa do nome de Cristo, considerar isso motivo de exultação, motivo de glória. Então existe como que uma classificação de sofrimentos. Pelo que estamos sofrendo? Estamos sofrendo pela nossa desobediência? Estamos sofrendo por nos intrometer nos assuntos desse mundo? Ou estamos sofrendo pelas coisas concernentes ao reino de Deus? Porque sofrer nós vamos, irmãos. Essa teologia da prosperidade tem sido um câncer no meio do povo de Deus, né? O que diz essa teologia? O povo de Deus não é cauda, é cabeça. Nós somos destinados a ocupar as melhores posições nesse mundo, a termos dinheiro, a termos altos cargos, porque nós somos cabeça, nós não somos cauda nesse mundo, né? O povo de Deus não se contenta com pouco não, porque nós não fomos destinados a isso. Essa é a teologia da prosperidade. E isso é um câncer, por quê? Porque se você olhar sobre esse prisma, Paulo, Pedro, João, Tiago seriam todos cristãos fracassados. Não teriam nem voz no meio da reunião da igreja. O quê? Falar com aquele ali que não tem nem casa onde morar? Ah, não, esse aí deve estar pecando contra Deus, por isso que ele está nessa situação aí, né? Paulo chega a dizer que passou necessidade, que passou frio, que passou perseguições, sem tanto estar com escassez como em abundância. Nós lemos esse texto. Então teve situações sim, que ele teve muito pouco das questões materiais, mas isso de forma alguma é um termômetro de espiritualidade como tem sido usado hoje. Então temos que tomar cuidado com isso. Quando somos convidados pelo Senhor a nos envolvermos com a edificação da sua casa, não significa que não teremos oposição, aflição, tribulação. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Porque é assim, irmãos, que o caráter de Cristo é formado em nós. Não há uma outra maneira, é por meio das tribulações. Sabe do que chamaram o nosso Senhor quando Ele esteve na terra? O chefe dos demônios. Esse aí espere demônios, porque ele é o chefe do Beelzebu, né? Então o Senhor era ultrajado, injuriado, difamado.
Mas o mesmo Pedro que estava sempre do lado do Senhor, ele vai testemunhar algo nas suas cartas. Ele diz assim, que quando o Senhor Jesus era ultrajado, difamado, injustiçado, ele se confiava ao justo e reto juiz, e verdadeiro juiz. Então o Senhor Jesus também, quando em carne, embora enfrentasse essa oposição, ele não era um justiceiro. Ele não era aqueles, eu estou indignado que está falando isso de mim. Eu não aceito isso. Mas tudo que ele sofria por causa do reino, ele se confiava ao justo juiz. Ele então anunciava, ele testemunhava do quê? Existirá um tempo em que haverá um julgamento, né? Não é a hora, né? Mas haverá um julgamento sobre todas essas coisas. Então o Senhor Jesus tinha o Pai sempre diante dele e confiava nele. Então, irmãos, agora vamos então retomar aqui a nossa leitura. Eu quero começar aqui do capítulo 5, né? Nós lemos ali o verso 1, os versos seguintes também na última reunião, mas eu quero destacar o verso 5 aqui para nós podermos avançar. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Então, quando o povo, ouvindo a palavra de Deus através dos profetas Ageu e Zacarias, eles se levantam e começam de novo a trabalhar na obra da casa. Então o inimigo se opõe, vem e pergunta assim, quem é que deu ordem para vocês retomarem? Porque há uma proibição. Então o povo de Deus explica a questão e continua a obra. Esse texto aqui diz que essa posição, e é aqui que eu comecei a conversar com os irmãos, essa posição do povo de Deus por aquilo que era da vontade do Senhor, o que leva? Os olhos de Deus estavam sobre o seu povo. E esse Deus da provisão foi fazendo o que então? Abrindo os caminhos. De tal sorte que as pessoas que foram confrontar por que eles retomaram a obra sem a permissão do rei, não os forçaram a uma paralisação. Porque já havia uma provisão da parte do Senhor preparada. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Porque quando nos voltamos para a obediência da palavra, com os perigos, com as tribulações, vem também a provisão. A provisão da parte do Senhor. Nós não entendemos como, mas as portas vão se abrindo. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa esperteza, mas o Senhor vai à frente, abrindo, porque nós estamos trilhando o caminho que Ele tem. O que o Senhor diz às suas igrejas em Apocalipse? A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Nós andamos tão sobrecarregados, porque a gente quer entrar em porta que não está aberta. Aí a palavra do Senhor diz assim, duro é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Você pegar, fixar um espeto aqui na parede e ficar dando soco com a sua mão no espeto. Isso é recalcitrar contra os aguilhões. Agora eu pergunto, irmãos, imagine que o Senhor é o espeto e nós somos esse que está dando soco. Quem é que vai se machucar nessa luta? É a nossa mão ou é o espeto? É a nossa mão, não é? É a nossa mão que vai sair ferida. Então, todas as vezes que nós buscamos portas fechadas e queremos abri-las a todo custo, nós estamos como que dando soco na ponta do espeto. É nós que saímos machucados, sobrecarregados, frustrados com a situação, que o Senhor não tem aquilo para nós. E nós insistimos nesse desejo. E um cuidado, tá? Porque pelo amor do Senhor, Ele pode nos dar aquilo que nós queremos.
A experiência do povo aqui, registrada em Esdras, Neemias, é isto. O povo queria tantos deuses, tanto deuses. Não, nós queremos deuses por vários anos, buscando deuses. O que Deus fez? É deuses que vocês querem? Então eu vou dar deuses para vocês. Eu vou levar vocês cativos para a terra dos deuses, Babilônia. Lá vocês vão ter os deuses, o tanto que você quiser, né? Só que aí o povo vê que o desejo do coração deles era algo que os destruía. E começaram a clamar pelo Senhor, se arrependendo. Tem um outro texto também, que eu não sei o endereço, que fala um texto que de tanto pedir, o Senhor concede, mas depois vai definhar até a alma. Definhar a alma, exatamente. A pessoa pede, fica tipo assim, ficar importunando. Aquela parábola também do filho pródigo é uma retratação disso. O filho não queria a sua independência, não queria ir para o mundo e agir como ele queria, porque na casa do pai dele não estava bom. O que o pai dele fez? Vai. E hoje em dia, eu não sou o pai, então talvez os irmãos digam assim, o irmão não sabe o que ele está falando. Mas hoje em dia, muitas vezes os maiores obstáculos dos filhos encontrarem realmente uma experiência com o Senhor são os pais, que querem proteger. O filho não pode ter um sofrimento que já está ali assoprando, desesperado. Então, como é que o Senhor vai tratar assim? Aquele pai lá, que é uma figura do nosso Deus, aquele pai lá da parábola do filho pródigo, por mais que doeu o coração dele ouvir aquilo, pai, me dá a minha herança. Você sabe por quê, irmãos? A irmã Edinara é advogada, ela sabe. E dá aula sobre isso. Herança é só depois que a pessoa morreu. Antes, quando a pessoa está viva, não tem herança. É como se o filho estivesse então desejando o quê? Me dá a minha herança. O pai, então, com toda a tristeza do coração, falou, é isso que você quer? Então vai para o mundo. Vai viver como que você acha que é melhor. Somente desta maneira o filho foi realmente despertado. Então, muitas vezes, eu peguei um caminho aqui, eu estou falando, eu sei que algo está paralelo ao nosso assunto, mas muitas vezes, o Senhor, de tanto a gente dar soco ali na ponta do espeto, o Senhor fala, é isso que você quer? Então eu vou te dar, para que você se frustre logo com esse desejo do seu coração e você volte arrependido, porque o Senhor, o anelo do coração dele é um coração realmente quebrantado, uma pessoa realmente, verdadeiramente arrependida, porque existe uma diferença entre dor na consciência e um verdadeiro arrependimento. A dor na consciência, o que acontece? A gente fica com aquele pesar, mas continua naquele caminho. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia estar fazendo de novo. Eu não devia... Dá aquela dor na consciência. Deus não se contenta com dor na consciência, não. Porque como toda dor, passa. Dor na consciência também. Agora, um verdadeiro arrependimento, ele vai levar a quê? A mudança de posição, mudança de caminho. O povo aqui verdadeiramente se arrependeu quando foi dito da parte de Deus que eles estavam buscando os seus próprios projetos em detrimento do projeto que estava no coração do Senhor. Estavam buscando a edificação das suas próprias casas ao passo que a casa de Deus estava abandonada. Então essa palavra, porque o arrependimento começa pela revelação, pela palavra. Essa palavra produziu um arrependimento no coração do povo, que culminou no quê? Numa mudança de posição. Então vamos largar o que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho errado. E vamos então no caminho que o Senhor tem. E diante disso, os olhos do Senhor estavam sobre eles. É o que está registrado aqui no versículo 5. Irmãos, vamos mais. Aí nós temos aqui, eu só vou trazer para os irmãos o contexto, tá? Nós não vamos fazer uma leitura verso a verso, mas a partir do verso 6, então, os adversários mandam uma carta para o rei, dizendo assim, rei, consulta nos seus registros se de fato houve uma permissão real no passado de que o povo edificasse.
Então o rei Dario faz essa consulta, encontra nos seus registros que de fato houve uma permissão de Ciro para que o povo reedificasse a casa e determina então, agora vem aí a palavra dos governantes, a formalidade, determina que a casa continue sendo edificada. Veja o verso 15 aí. Capítulo 5, verso 15 agora. Ele disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando, ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque os arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então foi aquilo que eu acabei de explicar para os irmãos. Vão fazer esta consulta e realmente verificam que o povo de Deus estava falando a verdade com respeito à autorização de Ciro para a edificação da casa de Deus. Aí vem a resposta do rei Dario agora, após fazer as consultas. Veja a partir do verso 6. Agora, pois, Tetanai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então, como nós vimos, quando o povo obedece à palavra, volta os seus olhos à edificação, os olhos de Deus estão sobre o povo, o que vai acontecer? Deus afasta os inimigos. O que está dizendo aí no verso 6? Só vou pegar aqui a expressão, tá? Retirai-vos para longe dali. Essa ordem está vindo sobre quem? Sobre o Tetanai, o Setar-Bozenai e os seus companheiros, e os afarsaquitas. Esse povo era o povo que estava se opondo à edificação. Retirai-vos para longe dali. Irmãos, entendam que isso não foi o bom coração de Dario que permitiu isso. Mas o Espírito do Senhor, assim como tocou em Ciro e despertou o espírito de Ciro, mais uma vez a provisão da graça de Deus agindo através de Dario, para afastar os opositores à edificação da casa de Deus. Do verso 8 ao 12... nós temos especificamente a provisão. Então os irmãos podem ler em casa que juntamente com esta ordem de afastar os inimigos, o rei encaminha provisões para os sacrifícios diários, os utensílios da casa. Também envia, provisões para que o sacrifício na casa de Deus não cessasse. E não cessasse nenhuma provisão necessária para a edificação da casa e para os sacrifícios. Vamos agora ao verso 14. Aí a ordem de Dario foi transmitida, Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Eu destaco para os irmãos essa expressão aqui, que o povo ia edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas.
Em outras palavras, irmãos, no que concerne ao nosso ministério, que é a edificação da casa de Deus, somente prosperaremos, somente teremos sucesso se caminharmos segundo a palavra do Senhor. E hoje em dia, os púlpitos, me parece que têm aversão à palavra de Deus. Mas as pregações são mais aquilo que se tira da cabeça, experiências pessoais, verdadeiras aulas de como é que eu vou dizer, de como provocar os sentimentos do povo, mexer com as emoções, aulas que estimulam a autoestima, a elevação então da autoestima do povo, do que propriamente a pregação da palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra é retirada, quando ela é negligenciada, o que entra no lugar? A carne. E a carne produz morte. Ela não tem outra finalidade, irmãos, senão produzir morte. Então o povo de Deus tem deixado de amar a palavra do Senhor para se apegar a sentimentalismos, sensações, crendices, misticismo no meio da igreja. O povo hoje tem priorizado essas coisas. Há um hino que é um pouco antigo já, mas ele expressa bem isso daí. O hino tem uma estrofe que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pare de ficar sofrendo com angústias, Aí o hino vai dizer, você tem um valor. Irmãos, terrível isso. Sem Cristo, o que nós somos? Nada. Pare de ficar sofrendo. Parece o discurso de Pedro com o Senhor Jesus, Quando o Senhor Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem vá à cruz. Pedro chega e fala, Senhor, para de ficar falando isso. De modo algum essas coisas te acontecerão. Aí você vê o que está por trás quando você não tem a palavra. Quando o sentimentalismo, a emoção toma conta. O Senhor diz assim, quando Pedro traz essas palavras para ele, Arreda de trás de mim, Satanás. Olha aí, quem estava por trás do discurso de Pedro. Porque a palavra era, o Filho do Homem será morto, entregue nas mãos dos gentios, morto, ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a palavra que não foi dada apenas pelo Senhor Jesus. Isso já estava nos profetas. A irmã Patrícia, até numa visita que fizemos, leu lá Isaías 53, falando que o Senhor, como um cordeiro mudo, foi entregado aos tosqueadores, ele foi moído pelas nossas transgressões, E ele experimentou a morte por causa dos nossos pecados. Já estava no profeta Isaías. Mas Pedro, imagina, Pedro chega assim, Senhor, vem cá. Não, pensa isso não, Senhor, Porque Pedro deu lugar à carne, Pedro deu lugar à carne. E quando nós damos lugar à carne, nós abandonamos a palavra de Deus. E somos guiados, então, pelo sentimentalismo. Então, aqui é uma demonstração clara que o povo só conseguiu terminar de edificar a casa de Deus quando eles se arrependeram e caminharam segundo a palavra que Deus havia dado pelos profetas Ageu e Zacarias. Hoje, irmãos, nós somos convidados também a caminhar segundo a palavra. Você sabe o que vão te chamar quando você estiver caminhando segundo a palavra? Talvez você encontre essa expressão dentro do próprio povo de Deus. Aquele povo ali muito legalista, leva a palavra de Deus muito no pé da letra. É desse jeito, O povo é muito rígido. A gente encontra esses discursos dentro das igrejas. Quando você diz, por exemplo, igreja não tem fachada, irmão. Nós somos igreja. Mas também a igreja ter nome, ter fachada. Então é desse jeito. E aos poucos o inimigo vai ganhando terreno. Se eu posso negligenciar um pouquinho aqui, talvez aquela situação lá na frente que é um pouco mais grave, talvez também não deva ser levada também no pé da letra, sabe? E nós vamos então negociando com a palavra de Deus.
Esses dias o Senhor estava me levando a uma meditação sobre isso. Em que sentido? No mundo hoje, em todos os aspectos, em todas as áreas, o radicalismo é algo perigoso. Nós estamos vivendo aí um momento político, né? Aí tem o chamado direita e os partidos de direita e os de esquerda, né? E aí eles ficam ali se degladiando. Um é liberal demais, aceita tudo, o outro é rígido demais, é ditadura e não sei o que. Eles ficam brigando entre eles ali. E aí a gente fica pensando, tudo no mundo que é feito com radicalidade, com radicalismo, é muito perigoso. Só que nas coisas concernentes ao reino de Deus, irmãos, é radicalismo puro, né? Então nós não podemos pegar tudo que há no mundo e esse conceito de que o radicalismo é perigoso e aplicar nas coisas concernentes ao reino de Deus, senão estaremos com um sério problema, porque as coisas concernentes ao reino de Deus são radicais, e eu provo para os irmãos pelas próprias escrituras. O Senhor Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode me seguir. Está vendo? No Antigo Testamento, eu tenho a oportunidade na faculdade de ministrar uma disciplina chamada História do Direito. Aí eu tenho que pegar o direito de todos os povos antigos, inclusive os povos hebraicos, o povo hebreu, né? E lá, se você vai falar essas coisas para as pessoas, elas ficam horrorizadas. Quando Deus dizia assim para Israel, vocês vão invadir a terra, vocês vão matar homens, mulheres, crianças e animais. Não é para deixar nada vivo. O povo fala, olha, que absurdo isso, né? Que Deus é esse que mata criancinhas? Essa é uma concepção carnal. Que Deus radical é esse? As crianças são inocentes, né? E aí eu preciso explicar para eles, mesmo estando na aula de direito, eu preciso explicar para eles o sentido espiritual disso. A terra que o povo ia habitar, o povo de Deus, somente o povo poderia habitar ali, porque a descendência de Cristo viria daquele povo. Se os povos estivessem misturados, Cristo, né, a descendência de Cristo, Cristo viria como descendente do povo de Israel. Então essa descendência da qual Cristo viria, ela estaria misturada com os povos pagãos. Então, por isso Deus dizia, elimina, é para eliminar tudo. Não é para deixar nada desse povo, porque é um povo pagão. E Israel negligenciou isso. Foi a perdição de Israel. Porque Israel deve ter visto esse discurso não, Deus é radical demais. Então eles entraram em Canaã, o povo se aproximou com paz para eles. E eles aceitaram a paz oferecida pelo povo. E aí aquilo virou um problema terrível. Então, irmãos, eu estou dizendo isso para os irmãos, até aqui no livro de Esdras, me desculpe, eu talvez esteja sendo até cansativo insistindo nesse tema. No livro de Esdras nós vamos ver que o povo aqui começou a se casar com mulheres estrangeiras. E aí, eles são despertados para a palavra de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles mandam embora as suas mulheres e os seus filhos, os filhos que eles tinham tido com ela. Dispensaram elas. Aí a gente pensa, né? Mas que radicalismo isso. Porque a gente olha de uma concepção carnal da coisa, de uma concepção mundana da coisa. E às vezes o que acontece? A gente traz esses valores, essas concepções carnais para dentro da vida da igreja, para dizer assim, não, mas vocês estão sendo muito radicais, não é para tanto assim não a palavra de Deus, né? E aí negociamos com a verdade. E o que isso vai culminar? Isso aqui, irmãos, a obra da casa de Deus será prejudicada. Edificação da casa de Deus é igual a andar pela palavra de Deus. Se saímos da palavra, trazemos prejuízo para a edificação, atrasamos a edificação da casa de Deus, atrasamos a edificação de Cristo em nós, né? Então as coisas de Deus são sim radicais, precisamos ser honestos diante do Senhor, parar com esses discursos, sabe? O que é honestidade? Senhor, olha, a tua palavra diz isso, mas eu estou andando por esse lado aqui e eu estou tendo prazer nisso, Senhor, muda isso no meu coração.
Mas fica aquela coisa, sabe? Meio aqui, meio lá. E aí o Senhor diz, porque não és nem quente e não és nem frio, mas és morno. O que é morno? É o meio termo, não é? É o frio misturado com o quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mornidão, essa coisa, um pé no mundo, um pé na vida da igreja, um pé nos valores do mundo, um pé nos valores da palavra de Deus, causa náuseas, embrulha o estômago de Deus, dá vontade dele vomitar essa mornidão. Então, as coisas concernentes ao reino de Deus são radicais, sempre foram, e nós não podemos, de maneira alguma, trazer essa concepção do meio termo para as coisas concernentes ao reino de Deus, né? A palavra, ela é muito clara com respeito a isso. Irmãos, então, no capítulo 6 de Esdras, esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui do verso 14, né, com os assuntos que tratamos. Nós vamos parar por aqui. Na próxima reunião, nós vamos começar do capítulo 7. O capítulo 7, irmãos, eu quero destacar uma palavra com os irmãos para que os irmãos meditem diante do Senhor. Está no verso 27. Vamos lá. No verso 27, tem uma palavrinha aí na sua Bíblia que diz assim, ornar a casa de Deus. Então, podemos dizer que a partir do capítulo 7, onde vai ser registrado a ida de Esdras, que sai da Babilônia e vai para Jerusalém, podemos destacar o ministério de Esdras como um ministério dedicado a ornamentar a casa de Deus. E aí nós vamos ver o porquê. Nós temos que entender o seguinte, a casa já estava pronta, Esdras chega após a construção do templo. Então qual que é o encargo dele? Aí você vai guardar isso. O encargo de Esdras era ornar ou ornamentar a casa do Senhor. E nós vamos ver o que isso significa dentro do propósito de Deus para a realidade da igreja nos dias atuais, tá bom? A casa de Deus precisa ser edificada e precisa ser ornamentada. O Senhor diz assim, orai, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então a casa de Deus precisa ser edificada e ornamentada. Precisa dos seus utensílios. Amém? Então vamos parar por aqui hoje. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Irmãos, queria aqui repartir com os irmãos, graças ao Senhor, meu sobrinho, embora ele esteja hospitalizado, Felipe, eu queria agradecer aos irmãos pelas orações. Ele já está bem melhor e amanhã, se o Senhor permitir, ele vai receber alta. Então ele teve um acidente, um machucado feio mesmo na perna dele, mas o Senhor, colocou as mãos e ele já está bem melhor. Então hoje é por uma questão de cuidados mesmo, ele vai ficar em observação só mais hoje e amanhã, se o Senhor assim permitir, há a promessa aí dele receber uma alta médica. Não precisou fazer cirurgia, que era o nosso receio mesmo, de que ele fosse submetido a uma cirurgia, fosse algo mais grave. Então gostaria de agradecer ao Senhor primeiramente e aos irmãos também pelas orações. Amém? Há pedidos de oração? Keila? A minha avó continua na UTI e pela notícia que minha tia deu hoje, segundo os médicos, estamos quando ela faleceu. Ela está desenganada, é isso? Não tem o que fazer. Amém. Vamos estar orando. Irmãos, para o Senhor não é impossível, mas Ele é soberano, Keila, na vontade dEle. Então, nosso coração está confiado para o Senhor. As últimas conversas que eles tiveram, ela, graças a Deus, conhece o Senhor. Os irmãos, alguns conheceram quando ela veio. E assim, a última fala dela foi que ela estava descansada no Senhor. E depois disso não conseguiram mais falar, porque tiveram que colocar... entubar, Oxigênio. E assim, os meus tios, minha mãe, pelo que a gente conversa também. Tranquilo no Senhor, Amém.
a oração que nós fazemos lá em casa é que, com essa situação, os filhos que se afastaram do Senhor, porque todos eles foram criados ouvindo a palavra desde criança, né? Adultos é que cada um foi viver a sua vontade, né? E que nessa situação, que está praticamente todos reunidos lá, só falta uma tia, que seja um momento para isso, né? Que o Senhor dê graça para minha mãe, para passar a palavra para eles. Amém. Mais alguém? Não? Então vamos orar ao Senhor. Como é o nome dela, Keila? Cornélia. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nesta noite percebemos de forma clara que o intento do Teu Espírito é nos encorajar a um verdadeiro arrependimento de um caminho fora do Teu propósito e de nos voltarmos para o Senhor no que é concernente ao envolvimento com aquilo que é do Teu reino, Senhor. Senhor, essa mudança de posição, ela é a expressão de um verdadeiro arrependimento que só o Teu Espírito Santo pode provocar em nós. Estamos confiados em Ti, cada um de nós, nesta questão, Senhor. Senhor, também aprendemos de Ti nesta noite, ó Pai Celestial, pela Tua graça, que quando nos envolvemos, temos sim aflições e tribulações, quando estamos enganjados naquilo que é Teu. Mas temos a Tua provisão, Senhor. Os Teus olhos estão sobre o Teu povo. O Teu cuidado está sobre o Teu povo, Senhor. E os caminhos vão sendo abertos. E a provisão do Senhor para que nada falte na Tua casa é derramada sobre o Teu povo, Senhor. Senhor, nos ensina pelo Teu Espírito a confiar na Tua palavra, a confiar em Ti mesmo contra tudo aquilo que está aparentemente diante de nós, Senhor. Que sejamos um povo que andamos por fé e não por vista. Pai Celestial, nos ensina a edificar a Tua casa sobre a Tua palavra, Senhor, para que a Tua casa seja edificada de acordo com a Tua vontade. Senhor, o povo experimentou o sucesso na edificação da Tua casa, porque eles a fizeram fundamentado na palavra que o Senhor deu através do Teu profeta, Senhor. Seja de Ageu, seja de Zacarias. Esse povo experimentou a bondade do rei, a provisão terrena, porque eles andaram segundo a Tua palavra. E muito mais, experimentaram a provisão espiritual. Senhor, nós queremos experimentar a previsão espiritual, a Tua provisão espiritual, Senhor, melhor dizendo. Queremos, Senhor, ter de forma clara um contentamento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos parar, Senhor, de mendigar as coisas deste mundo, buscando nos satisfazer com coisas passageiras, com riquezas que a traça corrói e que o ladrão rouba. Mas queremos, Senhor, ajuntar tesouros no céu, como diz a Tua palavra, onde o ladrão não toca, Senhor, e onde a traça não corrói, porque são valores eternos. Enche o nosso coração desta necessidade, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Também nós queremos, Senhor, fazer menção mais uma vez acerca da dona Cornélia, Senhor. Ela está no hospital, num leito, desenganada pelos médicos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode inclusive ressuscitar os mortos. O Senhor é o Deus cuja toda doença e enfermidade fogem da Tua palavra, Senhor. Nada pode resistir à Tua vontade. O Senhor se anunciou como esse Deus a nós pela Tua palavra. Mas também, Senhor, o Senhor nos ensinou a orar de uma forma tremenda, porque quando o Senhor estava lá no Getsêmani, na aflição que antecedia a Tua crucificação, o Senhor disse ao nosso Pai: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso, Senhor, muito embora conheçamos o Deus poderoso que tu és, que nenhuma doença pode resistir ao teu querer, nós oramos como nosso Senhor Jesus, que habita em nós, nos ensinou a orar. Todavia, faça conforme a tua vontade, e que em todas as coisas, seja na vida, seja na morte da dona Cornélia, uma irmã no Senhor, o teu nome possa ser glorificado e a sua família possa ser ganha e resgatada para ti, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.